Turistas na África do Sul tiveram mais do que esperavam quando um elefante atacou seu caminhão de safari, quase virando-o. Eva Pilgrim, da ABC, tem mais informações. Uma viagem de safari africano é uma experiência notável. Aproximar-se de todos os tipos de animais selvagens é encantador e nos reconecta com a natureza. No entanto, chegar tão perto de um animal selvagem pode obviamente sair pela culatra. Desde um rinoceronte investindo contra seu veículo até um leão abrindo casualmente a porta do seu carro. Esses incidentes aterrorizantes deixam os turistas atônitos e correndo para a segurança. Mas o que desencadeia esses ataques de animais selvagens? Prepare-se para 20 vezes em que viagens de safari africano deram terrivelmente errado. Número 20. Touro de rinoceronte investe contra carro de safari. Em um momento de tirar o fôlego capturado no safari, um rinoceronte macho atacou agressivamente um veículo cheio de turistas. A enorme criatura, conhecida por seu comportamento territorial, parecia ver o caminhão de safari como um intruso indesejado em seu domínio. Quando o rinoceronte abaixou a cabeça, preparando-se para atingir o veículo com seu chifre, os turistas dentro ficaram tomados por uma mistura de choque e medo. Alguns podiam ser ouvidos ofegando, enquanto outros se agarravam aos assentos ou sussurravam orações, incertos sobre o que viria a seguir. Rinocerontes, particularmente os machos, podem se tornar altamente territoriais e agressivos, especialmente quando sentem que seu espaço está sendo invadido. Um rinoceronte macho adulto pode pesar entre 2.200 a 5.100 libras, com uma estrutura muscular espessa e chifres que podem crescer até 100 centímetros de comprimento. Seu tamanho, combinado com uma velocidade surpreendente de até 35 milhas por hora, os torna capazes de causar danos sérios quando investem. Este incidente específico envolveu um rinoceronte negro, que é mais propenso a comportamentos agressivos em comparação com seu primo, o rinoceronte branco. Os rinocerontes negros são conhecidos por terem uma visão fraca, dependendo muito do olfato e da audição. Essa deficiência sensorial pode levá-los a se sentirem ameaçados por objetos ou movimentos que não conseguem discernir claramente, levando-os a atacar por medo ou proteção. No vídeo, o guia de safari pode ser visto tentando afastar-se e conduzir o veículo para um local seguro. No entanto, a força do impacto do rinoceronte tornou a situação perigosa, pois o animal atingiu a lateral do veículo, sacudindo o caminhão e causando uma onda de pânico entre os passageiros. Felizmente, o rinoceronte recuou após o impacto, deixando todos abalados, mas ilesos. Número 19. Guepardo pula no carro de safari. Imagine estar sentado em um veículo de safari, apreciando a bela natureza selvagem, quando de repente, um guepardo salta para dentro do seu carro. Este momento de tirar o fôlego tornou-se realidade para um homem em um vídeo que agora é viral. O guepardo, silenciosamente, pulou para a parte de trás do veículo de safari, enquanto o único ocupante visível congelou no lugar. O homem ficou incrivelmente imóvel, seu rosto uma tela de puro choque, enquanto o grande felino olhava curiosamente ao redor do carro. Era como se toda a sua vida passasse diante de seus olhos, sabendo que qualquer movimento brusco poderia mudar a situação em uma fração de segundo. Os guepardos são criaturas fascinantes, conhecidos por serem os animais terrestres mais rápidos, atingindo velocidades de até 70 milhas por hora em curtos intervalos. Eles são feitos para a velocidade, com pernas longas, uma estrutura leve e um corpo esguio. No entanto, apesar de suas habilidades incrivelmente rápidas, os guepardos não são tipicamente agressivos com os humanos. Sua natureza principal é caçar presas de pequeno a médio porte, como antílopes, usando sua velocidade incrível para perseguir alvos em vez de depender da força bruta, como leões ou leopardos. Neste caso, o guepardo não estava em uma missão de caça, mas apenas explorando o novo ambiente. O fato de não ter agido de forma agressiva pode ser prova de sua natureza mais curiosa e cautelosa. Esses felinos geralmente são tímidos perto de humanos e evitam confrontos. Seus pelos elegantes e manchados os tornam incrivelmente furtivos na natureza. Mas, neste incidente viral, ficou claro que os motivos do guepardo não eram predatórios. A imobilidade do homem, embora provavelmente motivada por puro medo, foi a melhor reação. Eventualmente, o guepardo saiu graciosamente do veículo, deixando para trás um homem com um dos encontros mais memoráveis e angustiantes de sua vida. Número 18. Elefante atropela turista. Elefantes, conhecidos por sua presença majestosa e imensa estatura,
são frequentemente vistos como gigantes gentis. Pesando até 12.000 libras e medindo até 13 pés de altura, essas criaturas maciças são tipicamente animais calmos e herbívoros que preferem vagar em manadas. No entanto, sob certas circunstâncias, seu comportamento pode mudar rapidamente, transformando-os em uma ameaça formidável. Foi o caso de Juliana Glee Tourneau, uma turista americana de 64 anos, que tragicamente perdeu a vida durante um safari perto das Cataratas Vitória, na Zâmbia. O que começou como uma observação pacífica tornou-se mortal quando um elefante investiu contra o veículo em que Tourneau e outros estavam. A força do animal a lançou para fora do carro, levando ao seu pisoteamento fatal. Os elefantes, embora não sejam naturalmente agressivos, podem se tornar perigosos quando se sentem ameaçados. Estressores como a proximidade humana, ruídos altos ou a presença de filhotes podem desencadear um comportamento defensivo. Além disso, elefantes machos em muste, um período de agressão aumentada devido a um aumento de testosterona, são especialmente voláteis. Quando as orelhas de um elefante se abrem, sua tromba se enrola para dentro e ele começa a simular uma carga, está sinalizando uma ameaça que pode rapidamente se transformar em um ataque. As autoridades da Zâmbia têm repetidamente instado os turistas a exercer extrema cautela ao observar a vida selvagem, lembrando-os de sempre seguir a orientação de guias de safari experientes. Número 17. Hiena ataca campista dormindo no Zimbábue. Acampar na natureza pode oferecer encontros deslumbrantes com a natureza, mas também traz riscos significativos, como um homem aprendeu enquanto acampava no Parque Nacional Manapoose, no Zimbábue. Tarde da noite, enquanto dormia em sua barraca, ele foi subitamente atacado por uma hiena. Conhecidas por suas mandíbulas poderosas e natureza oportunista, as hienas frequentemente procuram restos de comida, mas podem se tornar agressivas quando encontram humanos, especialmente quando estão com fome ou se sentem ameaçadas. Este homem experimentou toda a força desse perigo quando a hiena o arrastou de sua barraca. Embora ele tenha sobrevivido ao calvário, sofreu ferimentos graves. As hienas podem esmagar ossos com uma força de mordida de mais de 1.000 libras por polegada quadrada, e neste caso, a vítima sofreu feridas profundas que necessitaram de atenção médica imediata. As hienas, embora não caçem humanos normalmente, são destemidas e altamente territoriais. O comportamento deles é amplamente influenciado pelo ambiente. A seca ou a escassez de alimentos pode levá-los a ver os humanos como presas potenciais. Neste caso, acredita-se que a hiena confundiu o acampamento com uma fonte fácil de alimento. Número 16. Girafa furiosa investe contra caminhão de turistas. Turistas em safari frequentemente esperam encontros com leões ou elefantes, mas poucos antecipam o poder de uma girafa em investida. Em um incidente chocante, um grupo de turistas viajando pela savana africana experimentou isso em primeira mão, quando uma girafa agitada, de repente, investiu contra seu caminhão. Embora as girafas sejam geralmente vistas como gigantes gentis, sua altura imponente de até 18 pés e pernas poderosas as tornam criaturas formidáveis quando provocadas. Neste caso, a agressão repentina da girafa foi uma surpresa para os turistas e seu guia. Com uma explosão inesperada de velocidade, o animal avançou em direção ao veículo, seu longo pescoço balançando e cascos trovejando no chão. As girafas podem atingir velocidades de até 35 milhas por hora, e um chute forte de suas pernas é suficiente para esmagar um predador, incluindo leões. Esta girafa, em particular, provavelmente estava agitada, seja por instintos territoriais ou por se sentir ameaçada pela proximidade do caminhão. Embora as girafas sejam herbívoras, elas não são indefesas e podem se tornar agressivas ao proteger seu espaço ou seus filhotes. Os turistas dentro do caminhão só puderam assistir enquanto a girafa se aproximava rapidamente, forçando seu guia a acelerar em uma fuga desesperada. Número 15. Camelo morde uma mulher. Em um dia que parecia encantador no parque, uma mãe e seu filho pequeno encontraram-se interagindo com um camelo. Inicialmente, tudo era encantador e alegre enquanto o camelo lambia suavemente a cabeça da criança, para a diversão da mãe. O bebê ria, e a mãe ria junto, provavelmente vendo isso como uma interação divertida e inofensiva entre seu filho e o animal. No entanto, o clima mudou rapidamente quando o camelo voltou sua atenção para a mãe. Sem aviso, o animal avançou e deu uma mordida nela. O riso da mulher se transformou em um grito de susto, enquanto ela recuava em dor e choque. Camelos, embora frequentemente percebidos como gentis, podem ser imprevisíveis e às vezes agressivos.
Com suas mandíbulas fortes e mordida poderosa, eles podem causar ferimentos graves quando provocados ou se sentindo agitados. Neste caso, o camelo pode ter interpretado mal a situação como ameaçadora ou simplesmente estar irritado. Mas a mudança repentina de comportamento serve como um lembrete claro da natureza imprevisível das interações com a vida selvagem. Felizmente, a mulher escapou sem ferimentos que ameaçassem sua vida. Mas a mordida inesperada deixou uma impressão duradoura, lembrando os espectadores da importância de ter cautela mesmo com animais aparentemente calmos. Número 14. Elefante irritado vira caminhão cheio de turistas. Em um vídeo surpreendente, um grupo de turistas vivenciou um encontro angustiante com um elefante irritado que virou seu caminhão durante um passeio de safari. As imagens mostram o guia turístico e o motorista tentando acalmar o elefante, fazendo barulhos altos, acelerando o motor e até batendo na lateral do veículo na tentativa de fazer o elefante recuar. Inicialmente, essa tática parecia funcionar, pois o elefante recuou, mas a tensão no ar era palpável, com turistas rezando em voz alta e claramente abalados pelo susto. No entanto, em uma reviravolta inesperada, o elefante voltou, desta vez com agressão. Ele investiu diretamente contra o caminhão, usando seu peso e força massivos para virar o veículo, causando ondas de medo nos passageiros. Elefantes, embora conhecidos por serem gigantes gentis, podem exibir comportamento agressivo sob certas condições. Apesar de sua natureza tipicamente calma, elefantes podem atacar quando se sentem ameaçados, estressados ou provocados. Isso é particularmente comum se estiverem protegendo seus filhotes ou se perceberem um veículo como um perigo para seu território. Ruídos altos, como motores acelerando ou batidas em portas, podem às vezes provocar um elefante, especialmente se ele já estiver nervoso. Quando um elefante investe, seu tamanho e poder podem virar veículos, como visto neste vídeo assustador. Número 13. Avestruzes assediam uma mulher. O que começou como um momento de brincadeira para uma mulher em um safari, rapidamente se transformou em pânico, quando ela baixou a janela do carro para alimentar avestruzes. Quando as aves imponentes se aproximaram do veículo, pareciam calmas a princípio. A mulher ansiosamente estendeu um pouco de ração, esperando desfrutar de um encontro próximo com as aves gigantes. Mas as coisas rapidamente se tornaram caóticas. Os avestruzes, de repente, avançaram para a comida, bicando agressivamente a mão da mulher e até mesmo seu corpo. Eles estavam tão fixados na comida que mal notaram suas reações assustadas. Sua empolgação se transformou em medo, quando os avestruzes começaram a cercá-la pela janela aberta. Com seus grandes e fortes bicos, eles bicaram-na, tentando agarrar cada pedacinho de ração, roçando contra seus braços e peito em um frenesi. Pega de surpresa, a mulher ficou frenética, afastando-se da janela e tentando fechá-la. O riso dela foi substituído por uma mistura de pânico e nervosismo, já que as aves não mostravam sinais de parar. Ela tentou ligar o carro, aterrorizada com a possibilidade de os avestruzes continuarem sua perseguição implacável. A situação, que começou como uma experiência divertida de safari, rapidamente se tornou um lembrete alarmante de como a vida selvagem pode ser imprevisível e agressiva quando há comida envolvida. Felizmente, ela conseguiu escapar ilesa. Número 12. Ataque de crocodilo em Uganda. Em um encontro tenso no Rio Nilo, dentro do Parque Nacional Murchison Falls de Uganda, um grupo de turistas se viu em uma luta de vida ou morte quando um crocodilo começou a avançar em direção ao seu barco. Os turistas estavam desfrutando de um passeio tranquilo, observando a beleza natural do parque e sua vida selvagem quando notaram o crocodilo se aproximando a uma velocidade alarmante. Rapidamente percebendo o perigo, eles tentaram remar para longe, mas o poderoso réptil os alcançou rapidamente. À medida que o crocodilo se aproximava, o guia do barco agiu rapidamente, usando o remo para afastar o animal agressivo. O réptil recuou momentaneamente, apenas para retornar repetidamente, cada vez mais determinado a lançar um ataque. Os turistas seguravam-se firmemente no barco, alguns em descrença, enquanto a tensão aumentava a cada aproximação agressiva. O guia, mantendo a calma sob pressão, continuou a afastar o crocodilo com o remo, e após algumas trocas, eles finalmente conseguiram se distanciar do perigo. Os crocodilos, particularmente os do Nilo, são conhecidos por sua natureza territorial e predatória. Eles podem crescer até 16 pés de comprimento e pesar mais de 1.600 libras, tornando-os um dos maiores e mais poderosos répteis da Terra.
Eles têm mandíbulas fortes, capazes de exercer uma pressão tremenda. E sua velocidade, tanto na água quanto em terra, os torna caçadores formidáveis. Na água, os crocodilos podem se mover a velocidades de até 22 milhas por hora ao atacar, tornando-os altamente perigosos para aqueles que estão próximos. Embora esses répteis geralmente evitem humanos, eles podem se tornar agressivos se sentirem ameaçados ou se confundirem barcos com presas. A retirada bem-sucedida dos turistas foi resultado das ações rápidas do guia e do entendimento do comportamento dos crocodilos, garantindo a segurança do grupo enquanto navegavam para um local seguro. Número 11. Ataque de hipopótamo em Botsuana. No coração do Santuário de Rinocerontes de Kama, em Botsuana, onde a vida selvagem reina suprema, os fotógrafos Bill e Linda Clip, da Flórida, tiveram um encontro assustador com um dos animais mais perigosos da África, o hipopótamo. O parque de Botsuana que eles estavam explorando, renomado por suas paisagens deslumbrantes e vida selvagem abundante, é lar de algumas das espécies mais notáveis da África, incluindo elefantes, leões e os frequentemente subestimados, mas altamente perigosos hipopótamos. Enquanto capturavam a beleza do parque, Bill e Linda notaram um hipopótamo emergindo da água nas proximidades. O que começou como uma oportunidade fotográfica, rapidamente se transformou em um evento dramático e potencialmente ameaçador à vida. Hipopótamos, apesar de sua aparência aparentemente dócil enquanto estão na água, são conhecidos por serem ferozmente territoriais e surpreendentemente agressivos, especialmente quando se sentem ameaçados ou seu espaço é invadido. A criatura maciça, que pode pesar até 3.500 libras, abriu suas enormes mandíbulas, frequentemente alcançando 4 pés de largura, em uma demonstração de dominância. Hipopótamos podem esmagar ossos com sua mordida poderosa, que exerce uma força de cerca de 1.000 libras por polegada quadrada, tornando suas mandíbulas uma das mais formidáveis no reino animal. Ferimentos causados por mordidas de hipopótamos podem ser devastadores, frequentemente levando a traumas severos, ossos quebrados e até morte. Seus caninos afiados, que podem crescer até 20 polegadas de comprimento, são capazes de causar feridas profundas que podem deixar as vítimas em estado crítico. Bill e Linda, fotógrafos experientes, mantiveram distância enquanto capturavam o evento, gratos por sua experiência em ler o comportamento da vida selvagem. O encontro, embora tenso, tornou-se uma fotografia única na vida, lembrando a eles e a todos que veem seu trabalho que a natureza, embora bela, é imprevisível e pode se tornar perigosa num instante. Número 10. Leão abre porta de carro. No Parque Nacional Kruger, na África do Sul, onde turistas se reúnem para observar a majestosa vida selvagem, ocorreu um incidente perturbador que deixou os visitantes tanto surpresos quanto preocupados. Enquanto o parque fervilhava com engarrafamentos de carros cheios de turistas ansiosos, um leão surpreendentemente se aproximou de um veículo. Em um movimento curioso, mas surpreendentemente habilidoso, o leão usou os dentes para agarrar a maçaneta da porta do carro e abri-la. O momento foi tanto chocante quanto revelador, pois sugeriu que este leão pode ter aprendido tal comportamento ao observar a atividade humana ao longo do tempo. Leões em parques como o Kruger frequentemente se acostumam com a presença de humanos, especialmente em veículos de safari, levando-os a potencialmente imitar ações que viram. A pergunta permanece: por que alguém deixaria a porta do carro destrancada em uma reserva de vida selvagem, conhecida por abrigar predadores perigosos? Este incidente destaca a importância de manter precauções de segurança quando perto de animais selvagens. Os turistas podem subestimar a inteligência e agilidade de animais como os leões, que, embora pareçam relaxados, podem mudar para um comportamento investigativo ou agressivo a qualquer momento. O leão, tipicamente conhecido por suas mandíbulas poderosas e habilidade de caça, parece ter transformado sua curiosidade natural em uma tentativa inesperada de explorar o carro. Embora as ações do leão não tenham resultado em um ataque, serve como um lembrete vital para todos os visitantes de safari garantirem que seus veículos estejam devidamente trancados. Em lugares como o Kruger, onde encontros com a vida selvagem são comuns, até mesmo o menor descuido, como deixar a porta do carro destrancada, pode rapidamente se transformar em uma situação potencialmente perigosa. Número 9. Leão ataca mulher americana na África do Sul. Este trágico incidente envolvendo a turista americana Catherine Chappell é um dos acidentes de safari mais chocantes dos últimos anos.
Em junho de 2015, Chappelle, uma talentosa artista de efeitos visuais, estava em uma missão de conservação da vida selvagem na África do Sul quando visitou o Lion Park, um popular destino turístico na província de Gauteng. Durante sua visita, enquanto estava dentro do recinto dos leões, Chappelle supostamente abaixou a janela para tirar fotografias de um grupo de leões, apesar das regras rigorosas do parque sobre manter as janelas fechadas. O ataque fatal ocorreu quando um dos leões avançou sobre o veículo, agarrando o lado do jipe de safari com suas poderosas patas e forçando seu focinho pela janela aberta. Apesar dos avisos de outros turistas buzinando seus carros, Chappelle não estava ciente do predador que se aproximava. O leão a mordeu fatalmente pela janela aberta, resultando em ferimentos graves no pescoço. O guia turístico, Pierre Potschieter, que estava dirigindo para Chappelle, tentou afastar o leão, sofrendo ferimentos também. Ele aplicou pressão nos ferimentos dela, mas, infelizmente, Chappelle sucumbiu aos ferimentos antes que a ajuda médica pudesse chegar. Número 8. Enchente repentina arrasta turistas. Imagine o sol brilhando intensamente sobre a Reserva Nacional Maasai Mara, seus raios dourados iluminando a vasta beleza da savana. Turistas clicam ansiosamente em suas câmeras, capturando o esplendor vívido da natureza selvagem africana. O ar está cheio de excitação e admiração, enquanto avistamentos de gnus e zebras encantam os espectadores. No entanto, a mãe natureza tem uma reviravolta arrepiante na manga. Do nada, nuvens escuras começam a se reunir ominosamente acima. Um dia sereno, rapidamente, se transforma em uma cena saída de um pesadelo. A chuva começa a cair implacavelmente, transformando caminhos em perigosos deslizamentos de lama em minutos. O céu ruge com trovões, e então acontece. Uma enxurrada atravessa o parque com velocidade alarmante. O caos irrompe enquanto a enchente varre o terreno. Guias e turistas correm para terrenos mais altos. Suas expressões, antes alegres, são substituídas por puro pânico. Veículos lutam para navegar por águas cada vez mais profundas, pneus girando inutilmente na lama. Gritos de alarme enchem o ar, enquanto ondas batem contra jeeps e Land Cruisers. Um turista lembra-se de ver um grupo tentando desesperadamente formar uma corrente humana para puxar uns aos outros para a segurança. Ainda assim, apesar dos esforços heróicos, várias pessoas são tragicamente subjugadas pelas águas correntes. Foi como nada que eu já tenha experimentado, conta um sobrevivente, com lágrimas nos olhos. A água veio tão rápido que mal tivemos tempo de reagir. A corrente torrencial leva pertences pessoais, equipamentos e, tragicamente, algumas vidas também. Guias que passaram anos navegando por esses terrenos se veem lutando contra a força implacável da natureza. Não demoraria muito para que a ajuda chegasse na forma de helicópteros para salvar a situação e levar os sobreviventes para terrenos mais altos ou para a segurança. Número 7. Gorila derruba mulher em lua de mel. Gemma Cosgrave, uma mulher de 29 anos de Melbourne, teve um encontro inesquecível com um gorila das montanhas durante sua lua de mel em Ruanda. Enquanto observava as majestosas criaturas em seu habitat natural com seu marido, Damien, Gemma foi subitamente derrubada pelo enorme gorila das montanhas. Um gorila das montanhas típico pesa 430 libras e mede 5 pés de altura. Os silverbacks são incrivelmente fortes e podem levantar mais de 800 kg de peso morto. Isso é aproximadamente o dobro do que um halterofilista bem treinado consegue levantar. O incidente foi capturado em vídeo por Damien, mostrando o gorila correndo em direção a ela e estendendo o braço para empurrá-la. O casal fazia parte de um grupo de turistas, seguindo cuidadosamente as instruções do guia para evitar contato visual direto com os gorilas e agir de forma submissa. Gemma lembrou-se do momento tenso quando repetidamente dizia a si mesma: "Não olhe para ele! Não olhe para ele!", enquanto o gorila batia no peito e avançava. Felizmente, o encontro terminou sem ferimentos graves, pois o gorila simplesmente a derrubou na grama e foi embora. Gemma, vestindo uma camisa rosa brilhante, especulou que sua roupa vibrante pode ter chamado a atenção do gorila, uma teoria apoiada pela doutora Varsha Pilbrow, uma professora na Universidade de Melbourne. A doutora Pilbrow sugeriu que a cor brilhante pode ter feito Gemma se destacar, embora não houvesse sinais claros de agressão no comportamento do gorila. Apesar do choque do encontro, Gemma saiu ilesa e comentou que as mãos do gorila, embora enormes, eram surpreendentemente macias e acolchoadas, quase como um travesseiro. Número 6. Hipopótamo vira barco no Quênia. Imagine um belo dia no lago Naivasha.
o sol brilhando na água. Turistas estavam aproveitando a tranquilidade do famoso Lago do Quênia, tirando fotos para lembrar o momento. De repente, tudo mudou quando um hipopótamo surgiu debaixo d'água e virou o barco deles. Esta não é uma cena de um filme de terror, mas um encontro real com um dos animais mais perigosos da África. Os hipopótamos podem parecer calmos e até fofos com seus corpos arredondados e grandes sorrisos, mas não se deixe enganar. Essas criaturas são incrivelmente agressivas e extremamente protetoras de seu território. O passeio de barco começou normalmente. Famílias e amigos estavam rindo e admirando a bela paisagem e a vida selvagem. Sem qualquer aviso, o barco balançou violentamente quando o hipopótamo surgiu, usando sua imensa força para virá-lo. Os passageiros foram lançados na água em meio a gritos e respingos. O lago, antes calmo, tornou-se uma cena de pânico e confusão. Vários passageiros se machucaram, com ferimentos que variavam de contusões a ossos quebrados no caos que se seguiu. As ações rápidas dos guias locais e dos barcos próximos evitaram um resultado ainda pior. Eles rapidamente puxaram as pessoas da água, garantindo que todos voltassem para a costa em segurança. Hipopótamos podem não vir à mente quando se pensa em encontros perigosos com a vida selvagem, mas eles são responsáveis por muitas mortes humanas a cada ano na África. Ao contrário dos predadores que caçam por alimento, os hipopótamos atacam principalmente porque estão protegendo seu território. Surpreendentemente, eles podem correr rápido em terra, até 19 milhas por hora, e são muito ágeis na água. Esses encontros inesperados nos lembram que, embora os safaris ofereçam experiências de tirar o fôlego, eles também vêm com riscos inerentes que não devem ser subestimados. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Nesta imagem, uma jovem sai do veículo de safari sem saber do perigo à espreita na grama alta. Assim que ela estica as pernas, um leão enfurecido ataca. O caos que se seguiu foi transformador. Um guia tradicional, rápido em agir, pegou um bastão pesado e desesperadamente afastou o leão, salvando sua vida. Mas ambos ficaram com ferimentos graves. O que você teria feito nesta situação aterrorizante? Compartilhe conosco na seção de comentários abaixo. Número 5. Cobra morde um turista em Botsuana. Em 2014, um turista britânico passou por uma experiência aterrorizante durante um safari a pé em Botsuana após ser mordido por uma víbora sopradora, uma cobra venenosa, notória por seu veneno potente e presença generalizada em toda a África. Este incidente ocorreu nas ricas reservas de vida selvagem de Botsuana, onde aventureiros frequentemente caminham a pé para testemunhar a natureza de perto. No entanto, essas excursões vêm com riscos inerentes, especialmente ao navegar por áreas habitadas por criaturas perigosas, como a víbora sopradora. As víboras sopradoras são particularmente perigosas devido à sua excelente camuflagem e comportamento lento. Ao contrário de espécies mais ativas, as puff adders preferem permanecer imóveis, misturando-se ao ambiente, o que aumenta a probabilidade de humanos pisarem nelas acidentalmente. A mordida deles libera um veneno citotóxico poderoso, causando dor intensa, inchaço e, em muitos casos, necrose do tecido ao redor da área da mordida. Sem intervenção médica rápida, uma mordida de víbora sopradora pode resultar em lesão permanente ou até morte. Neste caso, o turista necessitou de tratamento médico urgente, destacando a importância de uma ação rápida em cenários de mordida de cobra. Felizmente, os guias de safari responderam prontamente, garantindo que a vítima chegasse aos profissionais médicos a tempo. Picadas de cobra em locais remotos como Botsuana podem ser particularmente perigosas devido à falta de instalações de saúde próximas, o que torna a evacuação imediata crucial. Número 4. Ataques de leopardo ao guia na frente de turistas. Imagine isto, o sol se pondo sobre a savana africana, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Um grupo de turistas se inclina para fora de seu veículo de safari, câmeras prontas, esperando capturar um majestoso leopardo. De repente, o caos irrompe. Do nada, o leopardo salta de seu esconderijo. Com velocidade e agilidade alarmantes, ele avança diretamente para o guia sentado na borda do veículo. Os turistas assistem horrorizados enquanto garras e dentes brilham, e o guia luta para afastar o poderoso animal. O ataque é brutal e rápido, deixando todos paralisados de medo. Cada segundo parece uma eternidade, enquanto eles gritam por ajuda. Justo quando parece que toda a esperança está perdida, outro guarda florestal chega.
Com determinação firme, ele mira cuidadosamente e dispara. O tiro ecoa pela savana, atingindo seu alvo e fazendo o leopardo soltar. O turismo na África oferece experiências únicas, mas também exige respeito pelo poder bruto da natureza. Número 3. O ataque fatal de búfalo na Tanzânia. Era um dia perfeito na Tanzânia, até que um grupo de turistas teve mais do que esperava. Eles se aproximaram demais de um búfalo aparentemente calmo, desencadeando uma série de eventos aterrorizantes. O encontro começou de forma bastante inocente, com o guia dos turistas apontando a majestosa criatura a uma distância segura. No entanto, a curiosidade falou mais alto, e eles se aproximaram para aquela foto perfeita. Os búfalos podem parecer gentis, mas escondem uma forte agressividade sob seu exterior calmo. A proximidade do grupo lentamente irritou o búfalo. Seu comportamento mudou sutilmente, os músculos se tensionaram e os olhos se estreitaram. Sem aviso, o búfalo investiu. Sua velocidade e força foram avassaladoras, pegando todos de surpresa. Em poucos segundos, feriu fatalmente um dos participantes do safari antes que alguém pudesse reagir. A cena era caótica, gritos enchiam o ar enquanto outros corriam para a segurança. Os búfalos são frequentemente subestimados na hierarquia dos animais africanos perigosos, mas essas criaturas têm a reputação de serem altamente imprevisíveis e facilmente provocadas. Seu comportamento aparentemente calmo pode mudar num instante, especialmente quando se sentem ameaçados ou encurralados. Os búfalos podem correr até 35 milhas por hora e exercer força significativa. Eles são incrivelmente protetores de seu território e membros do rebanho. Por exemplo, os búfalos exibem comportamentos defensivos fortes quando se sentem ameaçados ou quando seus filhotes estão em perigo. Neste caso, o que começou como uma aventura emocionante transformou-se em um pesadelo inesquecível, devido à subestimação do perigo oculto, representado pela vida selvagem. Número 2. Uma perseguição selvagem de macacos. Começou como um dia tranquilo, com o homem estacionado ao lado da estrada no parque, apreciando a paisagem. Mal sabia ele que um macaco com um olhar atento para travessuras estava observando de uma árvore próxima. Em uma fração de segundo, o macaco pulou em seu carro, suas pequenas mãos movendo-se rapidamente para pegar algo de uma bolsa no banco do passageiro. Surpreso, o homem só pôde assistir incrédulo enquanto o pequeno ladrão saía do carro, segurando firmemente seu prêmio. O que se seguiu foi uma perseguição inesperada. O homem, determinado a recuperar seus pertences, correu atrás do macaco, serpenteando entre as árvores. Apesar de seus melhores esforços, o ágil macaco permaneceu fora de alcance, sua agilidade muito superior à do homem. Finalmente, como se estivesse zombando dele, o macaco subiu em uma árvore alta, acomodando-se em um galho com a bolsa ainda em sua posse. Do seu poleiro elevado, o macaco parecia se vangloriar, segurando o item roubado na mão e ocasionalmente olhando para baixo enquanto o homem recuperava o fôlego. Frustrado, mas percebendo que havia pouco que podia fazer, o homem olhou para cima desamparado enquanto o macaco parecia desfrutar de sua vitória. Os macacos são conhecidos por sua curiosidade e comportamento oportunista, frequentemente procurando por comida ou objetos brilhantes. Neste caso, parecia que o animal travesso estava mais interessado na emoção da perseguição do que no que havia roubado. O homem só pôde ir embora, balançando a cabeça enquanto o macaco permanecia o indiscutível vencedor do dia. Número 1. Hipopótamo mata um turista. Carol Kirken, uma ativista e filantropa de 75 anos de Rochester Hills, Michigan, tragicamente perdeu a vida durante um safari na África, na Tanzânia, após ser atacada por um hipopótamo. Kirken, bem conhecida por seu trabalho comunitário, estava de férias com a família quando o incidente ocorreu. Seu filho, Robert Kirken, estava com ela na hora, e ela faleceu em seus braços pouco depois do ataque. Durante sua viagem de safari na Tanzânia, o barco dos turistas se aproximou demais, sem saber de onde vivia um hipopótamo. De repente, o enorme animal irrompeu da água com incrível velocidade e força. Em um instante, a tranquilidade foi destruída quando o hipopótamo atacou com suas poderosas mandíbulas. Apesar dos esforços frenéticos dos guias para afastar a criatura, já era tarde demais para salvá-la. A súbita violência do ataque deixou todos atônitos. As postagens de Carol nas redes sociais, poucos dias antes de sua morte, mostravam-na apreciando a beleza da paisagem e da vida selvagem africana.
Em 1º de agosto de 2017, ela mencionou ter avistado hipopótamos e elefantes machos, sem saber do perigo que logo se seguiria. Obrigado por assistir. Até a próxima.